clima esquentou entre o Brasil e a Alemanha recentemente, durante a COP30, levantando mais debates sobre realidades econômicas e sociais. Nosso foco no programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o café, mas outros produtos também do agro, onde o Brasil se destaca como o maior produtor e exportador do mundo, mas ainda perde para países como a Alemanha, no sentido de lucro final. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Daniel Vargas, professor da FGV, é um prazer sempre recebê-lo, professor. Prazer sempre é meu, Joyce. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, mas lucra pouco, enquanto a saca brasileira sai a pouco mais de R$ 1.300. Países como a Alemanha, que não produzem café, exportam aí na casa de R$ 12 mil. O nosso assunto de hoje é para fazer um comparativo aí, né, professor? Como países como a Alemanha, por exemplo, conseguem faturar tanto sem sequer produzir café? Eu acho que tem duas estratégias combinadas, Joyce. Eu acho que a gente precisa entendê-las. A primeira delas é entender que o alimento, ele tem um conjunto de camadas da produção. Tem o alimento que sai da terra, que o agro produz, depois tem etapas de transformação. Então, para dar um exemplo banal, nós produzimos a soja, vai para a China produz o óleo de soja, que vende para o Japão, que vai usá-lo ou trabalhá-lo para que ele seja utilizado no restaurante japonês. Então, níveis diferentes da cadeia do alimento. E quando a gente sobe nessa escala, a gente aumenta o investimento, usa mais tecnologia, qualifica o trabalho, mas também recebe um retorno maior. Então, o que esses países se especializaram em fazer, em particular na Europa, foi em transformar o produto que vem dessas etapas anteriores à produção do alimento e, ao fazer isso, vender um alimento que vem com um adicional de tecnologia, de trabalho, de marca, e ao fazer isso também ter uma margem de renda relativamente maior. O exemplo mais canônico que todo mundo discute é o café. Nós somos hoje um dos maiores, se não o maior produtor e exportador de café do planeta, e nós temos na Suíça ou na Alemanha um trabalho de processar esse café que vende em cápsulas, com um valor agregado enorme, uma margem de lucro muito maior. Qual a mensagem? A gente precisa acelerar a nossa escalada nessa hierarquia da produção. Não é abrir mão da fazenda, mas é incorporar na estrutura de produção do alimento a chamada indústria rural. E ao fazer isso, nós vamos também ampliando a nossa complexidade produtiva, o nosso investimento e a nossa própria capacidade de nos beneficiar dessa estrutura de produção do alimento que o Brasil é líder global. É agregar valor. É agregar valor. Por isso que o grão, ele não tem tanto valor quanto já o industrializado, porque já tem esses itens adicionados, ele já passou pela indústria, já passou por todo um processo, com certeza vai se tornar mais caro, e por isso que a Alemanha fatura tanto em cima do grão produzido aqui. Eu acho importante nesse debate, Joyce, a gente superar uma dicotomia com a qual eu não compartilho. Quer dizer, o agro, que está dentro da fazenda, não tem tecnologia e sofisticação e não agrega valor, e a indústria, que está na cidade, tem muito investimento, tecnologia, trabalho qualificado e agrega valor. Portanto, desenvolver um país é apostar na indústria. Eu não compartilho dessa visão. Porque eu entendo que parte do sucesso decisivo do Brasil na produção de alimentos está atrelada à agregação de tecnologia e valor que faz o nosso agro tropical ser mais competitivo que concorrentes internacionais. Então, uma expressão típica nesse debate é olhar para uma semente de soja e, a partir dali, olhar para trás e ver a quantidade de patentes, de tecnologias, de ciência que permitiu aquela semente ter aquela produtividade naquele solo, naquele bioma, naquele país. Então, isso também é tecnologia agregada. Em outras palavras, o agro brasileiro é uma indústria a céu aberto. No entanto, isso não pode ser suficiente para a gente se acomodar. E também precisamos entender que, a partir daqui, nós temos uma escalada para continuar avançando. Fazer dessa soja uma série de produtos, fazer desses produtos outros derivados, que, em última análise, atende a demandas diferentes que existem na economia de mercado. Então, a maior parte da população não consome a soja diretamente, mas consome uma série de derivados da soja. A mesma coisa com diversos outros produtos da produção rural brasileira. Então, o Brasil já é o campeão mundial nessa etapa básica da produção, com grande tecnologia agregada. Nós precisamos agora conquistar a liderança em camadas superiores. Temos inúmeros avanços, mas temos um papel a cumprir. O que falta, professor, para a gente subir aí?
Mais algum degrau? Joyce, sempre a solução, ela também resulta de um complexo de variáveis interconectadas, que nós poderíamos chamar de crédito, tecnologia e capacitação. Crédito produtivo para esse investimento industrial ou de agregação de valor à produção rural. Tecnologia. Agregar valor, por definição, é incorporar novas tecnologias para trabalhar aquele bem, transformá-lo em outros recursos que são valiosos para nós. Aliado a isso, um empreendedorismo de vanguarda. Que uma das características dessas etapas mais complexas de produção, Joyce, é que elas são marcadas por uma grande margem de acerto e erro. Então, tipicamente, a gente diz que um negócio que tem impacto, ele é o resultado de um conjunto de erros acumulados. E muitas vezes existe um ambiente coletivo em que o erro de uma pessoa é o aprendizado para a próxima. E o país coletivamente organizado consegue transformar essa realidade em um ambiente de experimentação e avanço, em que nós temos inúmeros empreendimentos que apostam recursos, que desenvolvem novas tecnologias, alguns deram errado. Aqueles que deram certo puxaram todos para cima. E isso vai gerando um dínamo de investimento, inovação e empreendedorismo que faz o país avançar. Nós já temos isso de maneira muito clara, a gente que discute e vê o agro, lá na base da pirâmide. É só viajar pelo Mato Grosso, que é aquilo. O interior de Rondônia, o que está acontecendo agora em Roraima, algumas ilhas de excelência no Pará. O Brasil já tem isso ali no campo. Mas precisamos fazer isso a partir dessa realidade em centros avançados de produção industrial. Não uma indústria desconectada da nossa realidade no campo, mas a ela atrelada, fazendo assim com que esse processo seja um processo que vai ganhando cada vez mais complexidade e avanço. E quando avança essa indústria, o próprio agro sai também ganhando, com novas tecnologias, novas oportunidades para continuar fazendo mais com menos. Professor, a gente está falando do café, por exemplo, por que o Brasil ainda não conseguiu consolidar marcas fortes de café no mercado internacional? Joyce, esse é um dos grandes desafios e dilemas de qualquer produto que ingressa no mercado internacional. O chamado branding, a marca. Como fazer com que o seu bem seja reconhecido lá fora? Aliás, nós temos visto esse debate se repetir inúmeras vezes na Amazônia. A Amazônia tem o açaí, a Amazônia tem a castanha. O principal produtor de castanha do Brasil e do mundo é a Bolívia. Nós temos na Amazônia uma capacidade enorme de produzir eucalipto, que pode ser a base para a produção de borracha, e 6 municípios de São Paulo produzem mais látex que a Amazônia inteira junta. Então, tem uma mudança aqui que tem que ver, em parte, com as condições do jogo produtivo e econômico, de poder produzir e crescer, e a Amazônia é tolhida por isso, mas tem um jogo de marcas, um jogo de nós sermos capazes de pegar esse nosso bem e apresentá-lo ao mundo como um produto de qualidade, que não seja apenas uma qualidade que aquele que provou, conhece, aprova e quer mais, mas que o mundo comece a identificar como um atrativo, para pedir mais, para falar mais. E eu acho que esse é um jogo que o Brasil ainda joga relativamente mal. E nós sabemos que nós temos dentro de casa talentos produtivos, capacidades imensas, mas nem sempre isso é visto lá fora do mesmo modo. Com grande frequência é o contrário. Uma tentativa dos nossos concorrentes de reduzir a marca do nosso produto, de nos atrelar rótulos que não correspondem à nossa realidade. A gente precisa responder a isso. Responder a isso com uma atuação diplomática, econômica e comercial que projete as nossas potencialidades para os consumidores internacionais. Agora, a Alemanha pode estar comprando o nosso grão aqui, industrializando, colocando a marca dela. E vendendo para cá. E vendendo para nós. E a nós, brasileiros, ou melhor, os próprios produtores de café em algumas áreas do Brasil consumindo a cápsula produzida na Suíça ou na Alemanha, da chamada, não vou citar o nome, mas essas marcas que nós todos consumimos aqui. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Professor, você acabou de colocar aqui o retrato do Brasil. O Brasil nasceu para não dar certo. Na verdade, não é que nasceu para não dar certo, ele nasceu para dar certo, ele tem tudo para dar certo. Só que os entraves políticos, os interesses, não deixam o país desenvolver. Joyce, serei franco. Quando nós conversamos com o mundo, e o mundo olha para o Brasil, e de certo modo a gente
senta no divã de um diálogo global sobre a nossa realidade, a primeira postura do planeta diante de nós é de admiração e respeito. Nós somos um país muito grande, com dimensões continentais, com riquezas minerais imensas, com atributos ambientais sem comparação, com um agro que alimenta boa parte do planeta e com uma população altamente carismática. Isso provoca, em boa parte do planeta, uma sensação de respeito, de admiração, como se no circuito das nações existisse um espaço para um país como o Brasil. Como tem um espaço para um país como a Ásia, como a China, como tem um espaço para o Japão, como tem um espaço para a cultura francesa, para a cultura norte-americana, tem um espaço para o Brasil. Nós não somos iguais aos outros. Ao mesmo tempo, a gente dialoga com essas pessoas e, com frequência, a segunda pergunta é: por que vocês, com essa grandeza inteira, não conseguem se tornar uma potência econômica, produtiva, que também sirva de referência para o restante da humanidade? Eu acho que esse paradoxo, um país grande, mas colhido, né? Apequenado, um país que provoca admiração e respeito, mas que não se afirma, que não aproveita as oportunidades, é algo que o mundo identifica na gente, mas muitas vezes a gente mesmo não consegue compreender. Eu acho que romper essa carapaça que trava as opções e oportunidades que o brasileiro tem, em que alguns setores evidenciam com o seu trabalho como é possível fazer, como é uma parte da agricultura brasileira, é um dos maiores desafios da nossa geração, Joyce, da minha geração nesse momento histórico. A realidade brasileira hoje é uma realidade de um povo muito sofrido, um país muito pobre e anestesiado por pequenos símbolos de sucesso. E nós precisamos enfrentar isso de frente, com ousadia, tentar construir um passo para o futuro. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só: você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só: fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica, que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Professor, aproveitando que você falou sobre agenda aqui, você passou boa parte lá na COP, faz um balanço para a gente da COP. Qual que você acha que foi o maior erro da COP, de tudo que aconteceu lá? Olha, Joyce, uma COP, qualquer COP, é um evento grandioso em escala, em participantes, em temas, em discussões. E sempre quando a gente olha, é importante você definir qual é o critério que você utiliza para fazer o seu balanço. Então, me deixe aqui colocar 3 balanços do ponto de vista do planeta. Então, se o objetivo da COP
é organizar um acordo para a chamada transição verde, que concilie desenvolvimento com sustentabilidade. Qual é o produto da COP? Muito pouco. Um impasse resistente que se repete ano após ano. O que o Brasil fez? Empurrou o problema e o desafio para o ano que vem. E assim, o que nós assistimos ali foi, no máximo, mais do mesmo. Agora, olhe do ponto de vista do Brasil. Nos últimos anos, as discussões climáticas globais têm olhado para todos os eventos, inclusive as COPs anteriores, como uma espécie de preparativo para o que vai acontecer em 2025 na Amazônia brasileira. É quase como se o mundo esperasse do Brasil uma liderança nova. Porque os Estados Unidos recuaram dessa agenda, a China conduz o seu rumo próprio, a África resiste, a Europa está mudando toda a sua orientação ambiental. Quem vai se posicionar como um novo elo que vai empurrar o planeta rumo a uma agenda verde que, de certo modo, mobilize e que crie uma esperança produtiva e de desenvolvimento para a humanidade? Seria o Brasil. Nós entregamos a mercadoria, é só olhar os noticiários internacionais. Sinceramente, eu creio que foi uma oportunidade perdida. Agora vamos olhar para o agro. Eu acho que o agro ali teve um elemento muito importante de sucesso. Teve uma participação maciça, diversas áreas e setores do agro, que na AgriZone, que foi uma estrutura coordenada pela Embrapa, em parceria com a CNA, apresentou uma verdadeira multidão de práticas sustentáveis em cada um dos biomas da agricultura brasileira. É como se nós disséssemos ao mundo, olha, vocês não acreditam que a gente é sustentável? Então venha aqui ver com seus próprios olhos. Isso foi um grande ganho. Agora, mudou a realidade da economia do alimento e a posição do Brasil no mundo? Eu também creio que não, Joyce. E por que não? Porque a raiz desses 3 níveis de problema, do diálogo global, da posição brasileira no cenário internacional e do agro brasileiro nesse jogo, é que nós temos uma agenda climática global que é organizada com base em parâmetros temperados. É quase como se fosse uma discussão de perfil europeu apresentando para o mundo o que é verde. E ao fazer isso, a gente acaba abraçando um conjunto de critérios. Vai ter que ter financiamento, mas financiamento para quem? A Europa só considera sustentável o que ela produz lá. Vai ser necessário ter um comércio mais aberto, mas a Europa vai e aprova a lei unilateral, restringindo o comércio que vem de área tropical. Então, os padrões de verde que estão na base dessa agenda climática global são feitos para inglês ver. Qual deveria ter sido, a meu ver, a grande tarefa e a grande oportunidade do Brasil? Enfrentar essa agenda de uma maneira autêntica e construtiva, colocando na mesa uma alternativa. Vamos tropicalizar os critérios metodológicos e regulatórios que disciplinam o que é sustentável no planeta. E ao fazer isso, abrir a agenda climática para que ela seja vista como uma agenda de desenvolvimento, sobretudo no mundo tropical. Isso é importante e bom para quem produz alimento e vive da terra no cinturão tropical do planeta, mas isso também é valioso para os próprios consumidores internacionais, que teriam mais clareza e segurança do que aquilo que eles consomem é de fato sustentável. Enfrentamos essa agenda? Não. Portanto, a partir do momento em que a celebração cessar, virá à tona o óbvio. O problema radical da agenda climática global, hoje, como ontem e amanhã, continua exatamente o mesmo. Já voltamos ao assunto de hoje, agora é da porteira para dentro, com Frederico Dávila, sempre um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Joyce, prazer é meu estar aqui com você todas as terças-feiras, conhecendo da porteira para dentro como começa e como termina a produção rural. E tudo isso influencia na mesa do consumidor, com certeza, preço e mais oferta aí de alimentos. Não é de hoje que o Brasil enfrenta a prática abusiva de venda casada no crédito rural. Recentemente virou o assunto até na Câmara dos Deputados. Como que a venda casada afeta na prática, Frederico, os produtores rurais e aí a sustentabilidade também do setor? Joyce, isso é um dos maiores horrores que o produtor rural passa no Brasil, principalmente agora numa época bastante complicada em termos de crédito e de inadimplência no nosso setor. Então, muitas pessoas, até digo bastante esclarecidas até, acabam não lendo aquele calhamaço dos contratos que vêm dos bancos e acaba assinando ali por vezes
pegadinhas que você, no fim, vai acabar tendo que pagar essa conta, né? E essa conta significa esses itens que você acabou de citar, que fazem parte da venda casada. É consórcio, é seguro, é capitalização, é seguro prestamista, seguro safra, em financiamento de automóveis, financiamentos imobiliários para imóveis urbanos, enfim, cartão de crédito, uma infinidade de coisa que é incluída dentro do crédito do produtor rural e que acaba elevando, no fim, o valor pago e, consequentemente, se você for comparar, a taxa também aumenta. E esses tipos de serviços, produtos são colocados aí em impostos como critérios para poder liberar o crédito? Olha, diante da norma do crédito rural, isso é proibido, né? Então, isso é patentemente proibido pelo Manual de Crédito Rural. Mas isso aí é colocado de maneira verbal, né, de um acordo tácito e verbal entre o agente financeiro ou o representante do agente financeiro, vamos chamar aqui o gerente ou aquele que atende o produtor, e o produtor. Então fala assim, eu te libero esse crédito e você me ajuda aqui com um consórcio, com a previdência privada, Aí tem uma série de coisas até que você usa, viu, Joyce? Mas, primeiro, essas coisas que você usa estão num valor adequado? Tem uma taxa adequada? Ou elas são tipo poupança, né? Que eles às vezes pedem para você colocar dinheiro na poupança que é para ajudar o crédito rural. Quer dizer, você vai subsidiar o crédito rural recebendo pouco, né? Outros são cartões de crédito, seguros, né? Seguros é um verdadeiro horror, né? A maneira que eles colocam os seguros, né? Eu, inclusive, tenho uma crítica muito grande aqui ao sistema de seguros aqui no Brasil, porque vem só prato pronto, só vem prato feito. Não é nada do jeito que você quer, a não ser que você traga um grande grupo, ou uma cooperativa grande, ou um grupo de cooperativas ou de produtores e fale, olha, eu quero o seguro nesses termos aqui, você vai me fazer nesses termos, né? E você tem, se você comparar isso com os Estados Unidos, que você tem o seguro safra, né? Você pode fazer por rentabilidade ou por produtividade. Então você escolhe o que você quer e paga em cima daquilo e não tem problema nenhum. Agora aqui ainda, principalmente os produtores que são menos atentos, menos letrados, mais simples e que não conhecem muito bem esses meandros do crédito rural, acabam sendo ludibriados aí pelos agentes financeiros e pagando contas que não são contas absurdas do ponto de vista financeiro perante o valor que ele está pegando como crédito. Ô Frederico, mas se é ilegal e essa venda casada acaba sendo acordada entre o agente financeiro e o produtor, o maior fomentador desse tipo de ação é o próprio produtor. Sim, mas é a venda casada que ela não existe formalmente. Ela não existe formalmente porque ela é proibida por lei, ela é proibida por lei. Só que isso é um acordo tácito, né? Entre as partes. Olha, eu preciso cumprir, o gerente chega e fala, olha, eu preciso cumprir uma meta aqui com o consórcio, com o seguro, com o cartão de crédito, com financiamento de imóveis. E aí vai colocando coisa no meio, você está entendendo? E aí... O agente acaba se beneficiando, acaba, na verdade, usando o produtor mais simples, que não percebem. Mas eu vou dizer para você que tem até produtor mais esclarecido que cai nisso aí. Porque, Joyce, não é uma coisa simples. Um dia eu vou trazer aqui uma cédula rural pignoratícia para mostrar para o nosso telespectador. Ela é uma coisa aqui de 6, 7 páginas de dupla face, ou seja, tem escrito, então são 14 páginas, entendeu? E em vez de ser uma coisa simples, olha, você está tomando 100 mil reais hoje, a taxa de juros é 14, você vai me pagar daqui a 6 meses 107 mil reais. É isso aí que você vai me pagar. Não tem. Aí começa e fala, e dá a volta, e dá ré, e vai para cá, e vai para lá, e no meio disso o agente financeiro acaba impondo
ou seguro prestamista, ou seguro de máquina, ou seguro da lavoura, ou cartão de crédito, ou aqueles títulos de capitalização que todos os bancos têm, que na verdade a maioria paga mal, né? Não paga bem em relação à taxa de juros, ao CDI. Então, você acaba pegando aquele recurso. Nós estamos falando agora, né, Joyce, de um juro absurdo, né? Nós estamos falando do crédito rural a 14, mas digamos, quando era 7, 6, 7, se você colocasse mais 2, 3, 4% em itens desse tipo que nós acabamos de citar, você está transformando esse crédito de 6 ou 7 em 11, em 10 ou 11, e esse valor aí vai entrar como custo para você e provavelmente você não vai usar. Não vai usar. E o pior deles, o pior de tudo isso é que eles, normalmente, eles transcendem o período do contrato. Então, muitas das vezes, você fica pagando um consórcio lá de 96 ou de 72 meses, muito tempo, e consórcio ainda você usa. E apólices de seguro. E previdências e outros seguros lá que você tem, que são previdências, coisas que remuneram muito pouco. O índice é poupança, a remuneração é muito ruim, entendeu? Mas então, Frederico, como que o produtor pode identificar e denunciar esses casos aí de venda casada no crédito rural? Joyce, é aquela história, né? A famosa história. Um não faz, mas tem outro que faz, né? Aí o produtor abusivamente é colocado contra a parede nisso, e o que nós vamos ver agora aqui na Câmara dos Deputados, estamos vendo, né? Outro dia o presidente da FPE, o deputado Pedro Lupion, falou sobre isso. Outros deputados, como o deputado Rodolfo Nogueira do Mato Grosso do Sul, também já está firme em cima disso lá na Câmara dos Deputados, porque continuam fazendo, né? Então, mediante uma certa liberação, eu te ajudo nisso, porque precisa cumprir meta. Mas a culpa, sabe de quem que é, Joyce, para falar bem a verdade, é dos bancos mesmo. Porque eles chegam lá e dão metas para os funcionários. Sim, o banco tem interesse, claro. Então, eles dão metas para os funcionários. E isso acontece não só com o produtor rural, acontece com a pessoa física, Acontece. a pessoa jurídica, com todo mundo. Você vai lá comprar sempre quer empurrar alguma coisinha. Exatamente. E depois, para você se livrar daquilo... É um caos. É um caos. É um caos. Agora, essa discussão na Câmara, a gente espera que abra caminhos aí para mudanças estruturais no sistema de crédito agrícola no Brasil. Com certeza, mas como você falou, não é só o setor agrícola que tem isso. É que como o setor agrícola é recorrente, visitante do banco e demandante do banco, a cada 6 meses ele está renovando o crédito, então praticamente aquilo ali é uma roleta, é uma catraca contínua, tá certo? Então essas pessoas estão voltando à instituição financeira a cada 6 meses para tomar crédito. Então, quando você vai ver, ele está com um pacote desse tamanho de produtos que não tem nada a ver com o crédito rural, ou pouco a ver, e o valor do crédito dele está ficando muito mais caro do que deveria. Por quê? Porque lá na diretoria dos bancos vem comandos lá de cima dizendo para ampliar a carteira de consórcio, para ampliar a carteira de seguros, para ampliar a carteira de VGBL, PGBL, que são as previdências privadas, né? Então você tem todas essas pressões advindas lá de cima e acabam condicionando isso à liberação de recursos. E olha, não tem banco que não faça isso. Todos eles fazem, todos, seja público, privado, o que você quiser, todos eles fazem isso. O gerente do banco, da sua conta, não é seu amigo, não caia naquele papinho de que vai ser bom para você, que você pode resgatá-lo na frente, porque não funciona, só é bom para o gerente e para o banco. Obrigada pelas suas informações aqui, até a próxima semana. Obrigado, Joyce, estamos aqui sempre para trazer para você a realidade da porteira para dentro. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Você sempre traz excelentes informações. Nosso público gosta muito da sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce. Sempre um prazer. Gratidão à sua audiência. A Força do Agro, melhor do Brasil, começa no campo.